Quando que você deve escolher um biodigestor canadense, um biodigestor lagoa coberta, um biodigestor tipo lona? Eu não sei como é que você conhece biodigestor aí na tua região. Tecnicamente a gente chama ele de biodigestor BLC, biodigestor lagoa coberta. Deixa aqui nos comentários como é que você conhece esse biodigestor. Seja bem-vindo ao Dr. Biogás, o meu nome é Ricardo Miller, sou especialista em biogás e tenho mais de 10 anos de experiência em projetos de biogás, biometano, biodigestores. Então seja bem-vindo, me segue se você ainda não me segue. Mas Ricardo, o que é um biodigestor tecnicamente falando? Biodigestor tecnicamente falando é um tanque hermeticamente fechado. O que é isso? Traduzindo, é um tanque que não tem, é um ambiente que ele não tem contato com o ar atmosférico, não tem contato com o oxigênio. Mas por que isso? Por quê? Para que a gente tenha a conversão da biomassa, do resíduo em biogás, ali dentro do biodigestor a gente vai ter bactérias, micro-organismos anaeróbios. O que é isso? São micro-organismos que eles só vivem na ausência de ar. Então, um biodigestor aberto vai ter contato com ar e a gente é muito pouco provável que tenha esses micro-organismos ou que tenha eficiência na produção de biogás. Sem falar que a cúpula, o que fecha o biodigestor, tem outra função, né, que é captar esse biogás, que é o que interessa a todos nós. E assim, o objetivo de um biodigestor também é tratar o resíduo e ele é uma das etapas do tratamento, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o biodigestor ele pode ser entendido como uma fase do tratamento de efluentes na indústria ou numa criação de animais, enfim, em alguma estratégia assim. E é por isso que ele é muito parecido com uma lagoa anaeróbia aberta, né? O que é muito comum você ver por aí em criação de animais ou até nas indústrias, né? Que é aquela primeira lagoa, aquela lagoa mais densa, aquela lagoa mais escura, aquela lagoa que tem um odor mais predominante assim de H2S, de ovo podre, aquele odor desagradável, tá? Apesar de o conceito ser muito parecido, cobrir uma lagoa não é fazer um biodigestor, tá? Um biodigestor ele tem princípios, ele tem um dimensionamento pensando no terceiro ponto que eu quero abordar aqui, que o objetivo do biodigestor é produzir biogás. Se a gente fosse só para a lógica de tratar resíduo, eu não construiria um biodigestor, construiria uma lagoa anaeróbia. Então, isso aqui é bem importante deixar isso claro para você. E ele tem dois produtos, né? O biofertilizante e o biogás. Eu costumo brincar que o biofertilizante ou digestato, ele é que nem água. Tá? Eu vou fazer uma analogia aqui para você. Água, se a gente tiver um copo com água, na verdade aqui tem um café, né? Mas se tiver um copo com água, ele pode te salvar, ele vai te hidratar, ele vai ser bom para você. Mas se você cair numa piscina, num rio, num mar e não souber nadar, você pode se afogar, né? Então, por que eu estou falando isso? O biofertilizante ou digestato, dependendo da quantidade, do volume, da concentração do que tem dentro dele, na composição dele, ele pode ser um baita de um produto que vai reduzir custos operacionais com fertilizantes químicos em culturas, ou ele pode ser um passivo que você vai ter que tratar e vai ter um custo de tratar isso. E como que a gente entende isso? Olhando para o cliente. Então, cada situação vai ser uma situação. E daí, o segundo produto, que é o biogás, e aqui vai ter uma infinidade de coisas, a partir do biogás, biometano, geração de energia elétrica, térmica, CO2 verde, enfim, a gente faria um vídeo aqui só falando disso. Inclusive, se isso aqui fizer sentido para você também, deixa nos comentários ali, se você quer um vídeo falando das oportunidades do biogás, tá? Aqui no meu canal já tem muita coisa, né? Você já vai poder ter acesso a isso. De repente você até viu um vídeo, viu um bate-papo com um convidado meu falando sobre negócios, sobre oportunidades no mercado de biogás. Mas o que é mais especificamente um biodigestor BLC, um biodigestor lagoa coberta? Como eu comentei, às vezes você conhece ele como biodigestor de lona, um biodigestor canadense. Ele é o biodigestor, acho que a gente pode dizer que ele é o biodigestor mais simples comercialmente falando, disponível comercialmente aí no mercado, tá? É um biodigestor amplamente utilizado em fins industriais. Quando eu falando amplamente, eu estou olhando para o setor agro e de produção de alimentos, tá? Indústria de produção de alimentos. Então você vai ver hoje no Brasil predominantemente esse tipo de biodigestor, tá? E isso não quer dizer que ele é muito bom ou que ele é ruim, é porque a gente tem uma característica de geração de resíduo que é adequada para esse tipo de biodigestor e a gente vai falar disso aqui mais para frente, tá? Então é um biodigestor que, falando de conceito comercial, escala comercial, é um biodigestor que ele se aplica em muitas situações,
diria que 90, 85% das plantas de biogás no Brasil, a gente tem mais de 900 plantas de biogás no Brasil, utilizam essa tecnologia. E o que consiste? Consiste em um tanque escavado, revestido por lona e coberto com lona. Conceitualmente é isso, né? Obviamente que tem muita engenharia no entorno disso, sabe? Você vai ter desfurização, você vai ter agitação, você vai ter aquecimento, qual que vai ser a ancoragem, qual que é o tipo de solo, qual que é o tipo de resíduo que você está recebendo. Então tem uma série de fatores aí que vão ajudar tanto no dimensionamento quanto na decisão de qual que é o biodigestor ideal para você. Mas conceitualmente falando, ele nada mais é que um tanque escavado e revestido e coberto por lona. Isso aqui atribui algo incrível nesse biodigestor, que é a baixa tecnologia embarcada, né? Então, particularmente, tecnologia às vezes é bom, às vezes é ruim, vai depender de situação de demanda de cliente, tá? Mas é um biodigestor relativamente simples, com aspectos construtivos relativamente simples. Ah, outra coisa importante, tá? Você vai ver esse tipo de biodigestor redondo e retangular. Então, vão ter situações onde você pode optar por um retangular, é mais fácil de construir, é mais barato de construir. Vão ter situações onde você vai ter que escolher por um redondo, né, onde você vai ter que ter uma agitação, uma homogeneização melhor, mais acelerada. Tudo isso que vai determinar é o teu resíduo. Mas na prática, a diferença entre um biodigestor retangular e um biodigestor redondo é uma questão conceitual, tá bom? Um biodigestor lagoa coberta, redondo, ele é um biodigestor que ele tem um princípio de mistura completa, tá? Algo que, quando eu comecei no mercado de biogás, lá em 2011, a gente só entendia mistura completa que esses biodigestores alemãos, esses biodigestores STR. Hoje não, hoje a gente consegue fazer isso dentro de um biodigestor de lona. E a melhor estratégia para você fazer mistura completa é num biodigestor redondo, porque ele vai promover a circulação, a mistura dessa biomassa, vai acelerar o contato entre os micro-organismos, tá bom? Quando a gente olha para um biodigestor retangular, a gente tem uma outra tecnologia, né? Um conceito também muito consolidado no mercado, que é o do plug flow. O que é isso? É um biodigestor que ele tem as etapas de degradação muito bem organizadas dentro dele. Por isso que ele é retangular e ele é dimensionado pensando nisso. Ao ponto que o resíduo que está na entrada desse biodigestor, ele está mais cru. Né? Ele ainda não foi degradado, ele ainda tem muito biogás para ser explorado. E o resíduo que está lá na ponta é um resíduo praticamente degradado, que vai ter pouco potencial de produção de biogás, por isso que ele está lá. E quando você alimentar o biodigestor, se a alimentação for contínua, então você tem, num lado, um resíduo muito fresco, com muito potencial de produção de biogás entrando, e do outro lado um resíduo já degradado, já fermentado, muitas vezes estabilizado, para você fazer a aplicação numa cultura. Às vezes não, dependendo do dimensionamento do biodigestor, às vezes você vai precisar fazer essa estabilização numa lagoa anaeróbia após o biodigestor. Enfim, aqui a gente já está até misturando um pouco mais de conceito aqui com você. Além dessa questão do formato, da operação, mistura completa, plug and flow, apesar que hoje a gente já está tendo uma mistura de um biodigestor, mistura completa, retangular, que, enfim, o que vai definir isso é o teu resíduo, mais uma vez, você vai ver eu falando várias vezes aqui. Mas um biodigestor redondo, ele vai ter uma vantagem pelo formato dele de conseguir admitir mais sólidos que um biodigestor retangular. Isso quer dizer que se você tiver com uma biomassa um pouco mais fibrosa, ou que tenha mais sedimentos, talvez a melhor estratégia para você seja um biodigestor de lona redondo. Tá? Então tá aí, tá tudo bem. Além dessa questão de formato, redondo, retangular, plug and flow, mistura completa, apesar que hoje a gente já vê biodigestores retangulares com mistura completa, porque você tem agitação hidráulica, mecânica, enfim. Assunto para outro vídeo isso aqui, tá? A gente vai ter uma questão de sólidos, né? Um biodigestor redondo, pelo formato dele, ele vai conseguir garantir que a maior parte dos sólidos que entrar dentro do biodigestor, que não for degradado, que não for convertido em biogás, né? Porque o biogás converte sólidos, né? Carbono, assim posso dizer. Esses sólidos vão sair do biodigestor e não vão sedimentar dentro do biodigestor. Então essa aqui é uma vantagem para esse tipo de biodigestor, que pode ser uma desvantagem dependendo do tipo de resíduo, então cada caso vai ser um caso. E por que tem gente que acha que biodigestor de lona ou biodigestor lagoa coberta canadense não funciona?
Para explicar isso, a gente precisa entender um pouco a história do biogás no Brasil, né? Na verdade, a gente tem evidências de projetos de biogás nos anos 80, tá? Inclusive utilizando um biodigestor Lagoa Coberta. Mas isso aqui aconteceu mais recentemente, na década de 2000, mais especificamente com os projetos de MDL, os projetos de crédito de carbono, aquela primeira onda de crédito de carbono, aonde veio uma empresa e instalou mais de 800 biodigestores no Brasil para queimar metano, literalmente queimar metano, tá? O que aconteceu? A partir do momento que o crédito de carbono perdeu valor, esses biodigestores foram abandonados e daí teve aquela situação, aquela sensação de que isso aqui não servia para nada, né? A questão é que naquele momento o biogás não teve aplicação nenhuma, ele não tinha utilidade nenhuma. Então, assim, algo que é muito importante, e eu já vou te antecipar, é um biodigestor só faz sentido se você tiver demanda por biogás. Caso contrário, não faz sentido nenhum você ter um biodigestor, tá? Biodigestor é para produzir biogás. Ricardo, eu quero biodigestor para produzir biofertilizante. Tem uma lagoa, não precisa ser um biodigestor. Não gasta dinheiro com biodigestor porque você quer biofertilizante. Você vai ter um biodigestor porque você quer o biogás. Mas voltando, então assim, esses projetos de MDL, a partir do momento que deixou de fazer sentido queimar o biogás, toda aquela monetização, os projetos foram abandonados, aí não teve gestão. Esses biodigestores entraram em colapso, né? Então, natural, não funcionaram. O que aconteceu? Passou-se alguns anos, né? E daí ali em 2010, 2011, a gente começou a ter uma outra estratégia de biogás, que eu chamo de segunda onda do biogás, né? De projetos de biogás, de biodigestores, onde o biogás teve valor de mercado. Que valor de mercado que é esse? É a regulamentação do setor elétrico, onde a gente conseguia exportar, e a gente consegue hoje ainda também, exportar os créditos, então gerar energia elétrica. Foi a estruturação do setor, né, com cadeia de fornecedores, motogeradores, queimadores a biogás, enfim. Hoje a gente está falando de biometano, para substituir gás natural e diesel, só para você ter uma ideia, né? Então, o biodigestor é uma ferramenta e por isso que muitas pessoas acham que ele não funciona, esse biodigestor Lagoa Coberta, esse biodigestor de lona. A verdade é que tem resíduos específicos para esse tipo de biodigestor. Não é qualquer resíduo, tem condições específicas. E falando nisso, quando que eu recomendo um biodigestor Lagoa Coberta? Acho que tem algumas coisas aqui que a gente precisa tratar. A primeira, tem área disponível para um biodigestor Lagoa Coberta ou para um biodigestor com uma planta de biogás especificamente? Porque se não tiver área, também não faz sentido você ter um biodigestor. De repente, a tua estratégia precisa ser um sistema de tratamento, disposição muito mais compacto. Isso vai depender de efluente para efluente, de resíduo para resíduo. Mas esse aqui é um ponto bem relevante que muitas pessoas não levam em consideração. A segunda coisa é a questão de sólidos. Esse é um biodigestor e eu acho que aqui está a questão da má gestão dele, tá? É um biodigestor que ele tem um limite de sólidos. Se ele não tem nenhum sistema de agitação, é o biodigestor que só pode receber até 3% de sólidos, tá? Então ele é extremamente restritivo. E se ele não tem agitação, você precisa tomar alguns cuidados no pré-tratamento desse resíduo antes de entrar no biodigestor, para você tentar remover o máximo de sólidos fixos. São sólidos que decantam e acumulam no fundo do biodigestor e acabam fazendo um volume inútil dentro do biodigestor, tá? Então, isso aqui é um aspecto, né? A questão dos sólidos. O terceiro ponto que eu vou falar para você aqui não é mandatório, mas é um biodigestor que ele funciona muito melhor com resíduos homogêneos. Como assim, Ricardo? Você vai pegar aí, vou trazer um exemplo, uma fecularia, né? Então, ela tem uma produção padrão, quase que padrão, um ano inteiro com resíduo com as mesmas características. É isso, um resíduo homogêneo, sabe? Um resíduo leve, assim posso se dizer, né? Suinocultura. Eu acho que a maior aplicação que a gente tem desse biodigestor hoje no Brasil é na suinocultura, tá? Pelo menos eram os dados que eu tinha do CI Biogás na época que ele ainda compartilhava esses dados. Hoje o panorama do biogás segrega isso no setor do agronegócio. Mas o agronegócio é predominantemente a suinocultura. Então, esse aqui é o terceiro ponto, tá? Recomenda-se trabalhar com um resíduo mais homogêneo. E o outro ponto, tratando-se de efluentes industriais, né? Esse biodigestor vai ter uma limitação na carga orgânica volumétrica dele, chamada COV. Né? Então, a gente vai poder levar até meio quilo de sólidos voláteis por metro cúbico de biodigestor por dia, tá? Isso aqui tem uma conta por detrás disso, no dimensionamento do biodigestor, para entender essa sistemática.
Ricardo, o que, que acontece se entregar mais? Cara, se você colocar mais carga orgânica volumétrica, você vai fazer o que a gente chama de azedar o biodigestor. Então você é como se você desse mais comida do que ele precisasse e ele passasse mal, né? É isso que acontece. Menos, você precisa tomar um cuidado, né? Muito baixo, você não vai ter alimento suficiente para manter esses micro-organismos vivos para produzir biogás. Então precisa ter um equilíbrio ali na carga orgânica volumétrica. São esses pontos que você precisa ter atenção na hora de escolher esse biodigestor, tá bom? E agora vamos falar dos resíduos mais comuns, das biomassas mais comuns para um biodigestor lagoa coberta. Eu separei uma listinha aqui para a gente bater um papo. Né? Não tem uma ordem de prioridade, fui listando aqui para a gente bater o papo mesmo. Então, o primeiro deles, fecularias. As fecularias têm um resíduo altamente degradável, tá? Que é um resíduo muito interessante para a produção de biogás. É um resíduo bem diluído, que vai ter ali 2, 3% de sólido, às vezes menos, dependendo da gestão dessa usina, dessa indústria, pode ser que tenha um pouco mais, enfim. Mas é um resíduo que tem poucos sólidos fixos, então é muito interessante. Tem plantas de biogás operando aí há anos, com biodigestor lagoa coberta retangular, sem agitação e com performance, tá? Então, é um caso muito consolidado do mercado, principalmente aqui no Paraná, né? Paraná é um dos principais estados de produção de amido de mandioca, então tem muitos cases de sucesso aqui. O segundo mercado são os laticínios, porque você também tem um resíduo muito homogêneo, um resíduo muito diluído. Esse aqui é um mercado bem interessante. Terceiro que eu listei aqui, eu falei para você que não estava numa ordem de prioridade, né? Eu acho que o mercado que está mais consolidado esse negócio de biodigestor de lona, esse biodigestor lagoa coberta, é o da suinocultura. Né? É um biodigestor que vai muito bem na suinocultura, seja ele redondo, seja ele retangular. Tem fornecedor que só coloca redondo, tem fornecedor que só coloca retangular. Na prática, se você cuidar do pré-tratamento, remover sólidos fixos, cara, vai funcionar bem em qualquer um deles, tá? Pela característica do resíduo, é tecnologia para a suinocultura, sem sombra de dúvida, pelo menos no atual manejo e sistema de criação de suínos que nós temos no Brasil hoje. Outro ponto que o biodigestor lagoa coberta vai muito bem é na indústria de cítricos, tá? Tem seus desafios a indústria de cítricos, tá? Os meus mentorados sabem dos desafios de você produzir biogás dentro dessa indústria, mas mais uma vez, você tem ali o efluente de uma indústria de suco de laranja, suco de limão, é um efluente que ele tem muito líquido. Né? A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui de resíduos da indústria cítrica é o bagaço e a casca, enfim, tem desafios tecnológicos aí e talvez isso seja um problema para um biodigestor, mesmo sendo um CSTR, tá bom? Outro mercado interessante são as graxarias, é um mercado praticamente inexplorado. Né? A gente não tem nenhum case no Brasil. Na verdade, eu acabei de desenvolver um projeto para essa situação, né? Então, por quê? Porque é um resíduo extremamente diluído que tem um interessante potencial de produção de biogás, né? E tem muita graxaria. Aonde tem frigorífico, tem graxaria certamente. Então, isso aqui é um mercado inexplorado que precisa ser explorado de repente por você. Não sei se você está me assistindo, é um produtor de biomassa, é um fornecedor de equipamento, é um consultor como eu. Enfim, esse vídeo aqui serve para todo mundo na prática, né? Então, graxaria tem um potencial bem legal. Eu listei outros 3 mercados aqui, tá? Bovinocultura, né? E aqui, bovinocultura, a gente está falando de bovinocultura em confinamento. Pode ser corte, pode ser gado, independente disso, tendo confinamento. Tem algumas ressalvas, a gente vai precisar de um pré-tratamento para levar isso aqui para dentro de um biodigestor de lona, tá? Se você for querer levar um material fibroso, puro, então, não sei o que, você não vai de repente ter que partir para um biodigestor CSTR, tá bom? Outro mercado é o mercado de avicultura. Daí eu estou falando de avicultura de postura e avicultura de cama, né? Então, de corte, na verdade. Então, são mercados que tem um potencial praticamente inexplorado, tem um potencial muito interessante de produzir biogás e resíduo, né? Então, cabe, com a mesma ressalva do mercado de bovinocultura, tá? Precisa ter muita atenção no pré-tratamento para utilizar esse tipo de biodigestor nessa condição. E o último mercado, e de repente é um mercado onde a gente tem esses biodigestores de maior porte, é o mercado do sucro, né? O mercado de cana-de-açúcar. Esse é um mercado, né, a nossa maior planta de biogás no Brasil, a planta da Raízen, é uma planta que está em São Paulo, ela tem 25 MB de potência instalada, é um biodigestor gigantesco, um dos maiores biodigestores que a gente tem no mundo, é um biodigestor lagoa coberta.
né? Então, se você tinha dúvida se esse biodigestor funciona, o maior biodigestor que a gente tem operando no Brasil hoje é um biodigestor lagoa coberta e funciona muito bem pela característica da vinhaça, tá? Não estou falando da torta de filtro, não estou falando do bagaço, estou falando da vinhaça. Então, são esse tipo de resíduo, não são só esses resíduos, né? A gente tem descoberto novas oportunidades no mercado de biogás no Brasil que fazem sentido, né? Então, se for trabalhar com resíduo mais líquido, são situações onde eu recomendo você trabalhar sim com biodigestor lagoa coberta. Inclusive, eu já tenho clientes onde a gente tem um arranjo onde ele tem biodigestor CSTR e biodigestor lagoa coberta. Estou atendendo um cliente agora que ele tem um confinamento e tem uma indústria. Né? Então, na indústria, pela característica do resíduo e pelo volume do resíduo, a gente certamente vai para um biodigestor lagoa coberta. Para o confinamento e pela característica do confinamento, pelo porte do confinamento dele de 6.500 animais, cara, e demanda energética que ele tem, certamente a gente propõe aqui um biodigestor CSTR. Então, vai depender de cliente para cliente. Cada projeto é um projeto e precisa ser muito bem avaliado. E quais são os maiores erros que eu vejo num projeto de biodigestor lagoa coberta? Eu listei 4 erros aqui para a gente matar esse vídeo aqui. Né? Então, primeiro, pré-tratamento. Um biodigestor lagoa coberta geralmente vai precisar de um pré-tratamento, tá? Principalmente para remover aqueles sólidos que a gente não quer ou que a gente não pode receber dentro desse biodigestor, né? Porque esse biodigestor tem aquele limite de taxa de sólidos admitido. Então, esse aqui é um ponto bem interessante. Pode ser que o teu pré-tratamento também seja para triturar, para macerar, para reduzir o tamanho das partículas desse resíduo. Isso aqui também é uma realidade. Então, pré-tratamento é algo indispensável, na verdade, em quase todas as plantas de biogás, tá? A segunda coisa é a homogeneidade desse efluente. Como assim, Ricardo? Não estou falando só de qualidade de efluente, estou falando de alimentação, né? Então, tenho visto projetos que não foi pensado na estratégia de alimentação e às vezes o cliente passa uma semana sem alimentar esse biodigestor. Isso não é bom, tá? Nem para aquele resíduo que ficou acumulando, nem para o biodigestor que ficou sem o resíduo. Então, essa homogeneidade no resíduo, tanto na característica física dele, mas também no dia a dia da operação da planta de biogás. A terceira coisa é no dimensionamento, sem sombra de dúvida. Tem gente aí fazendo projetos de biogás, projetos de biodigestores, achando que o TRH é padrão 30 dias para qualquer resíduo, e não é, tá? Tem resíduos que vai ter menos TRH, tem resíduos que vai ter um TRH maior, então cada caso precisa ser avaliado individualmente. E tem gente que nem sabe o que é essa tal de COV, carga orgânica volumétrica, algo que pode matar o teu projeto, que pode de fato azedar teu biodigestor e ele não produzir mais biogás. E o quarto item aqui é falta de agitação, tá? Não é mandatório, mas é altamente recomendado você ter agitação nesses biodigestores para garantir que a gente não vai ter acúmulo de sólidos no fundo, que a gente não vai ter sedimentação ao longo da vida útil desse biodigestor. Porque vamos lá, é muito melhor você trabalhar na agitação do que daqui 5, 6, 7 anos você ter que abrir um biodigestor porque ele está assoreado, porque você escolheu não colocar um agitador. Então, o agitador, na grande maioria dos casos, é algo que se paga no tempo. O custo dele, a operação dele se paga no tempo. Então, esses são os 4 maiores erros que eu vejo nos projetos de biodigestor lagoa coberta: pré-tratamento, homogeneidade desses efluentes, dimensionamento do biodigestor e falta de agitação, que está associada ao dimensionamento também. Quando que eu não recomendo você usar um biodigestor lagoa coberta? Primeiro, quando você tem um resíduo com alta taxa de sólidos, você vai precisar ir para um biodigestor CSTR, tá bom? Isso aqui é fatal, isso aqui é um erro brutal de um projeto de biogás, você precisa ter atenção à taxa de sólidos. Ricardo, como é que eu descubro a taxa de sólidos do meu resíduo? Qualquer laboratório de análise aí você vai conseguir ter esse dado, é muito simples ele, tá? Então, sólidos totais é mandatório para o dimensionamento do biodigestor. A segunda coisa é quando você não tem área disponível, tá? Então, um biodigestor lagoa coberta é um biodigestor que, por natureza, ocupa uma área maior. Então, pode ser que tem situações que você não vai conseguir implementar. E daí aqui, talvez um ASB faça sentido, talvez um CSTR, vai depender muito da demanda e do espaço, da característica do empreendimento do cliente. E por fim, quando não tem demanda por biogás, e aqui se aplica para qualquer tipo de biodigestor. Se o teu cliente não tem demanda por biogás ou se ele não tem escala que justifique ou que viabilize um projeto para gerar energia elétrica e comercializar os créditos, ou para produzir biometano e escoar esse biometano para outra indústria,
você não deve usar um build gestor lagoa coberta ou um CSTR ou qualquer build gestor, porque não faz sentido se você não tem demanda, não tem mercado, não tem escala para esse tipo de projeto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre esse tipo de tecnologia. Caso você tenha dúvida nesse tipo de projeto, precise de um apoio, de uma consultoria, por favor, entre em contato, né? Vai ser um prazer te ajudar. Deixa o teu like nesse vídeo aqui, deixa nos comentários tua dúvida, tua sugestão, enfim, qualquer coisa que você queira que eu comente sobre esse universo do mercado de biogás, de biometano, de biodigestores. Um abraço e até a próxima.